A paz, Senhor, irmãos, que bom nós estarmos juntos mais uma vez. Eu sou o pastor Emerson e é sempre bom ter você conosco aqui no nosso canal, na nossa Escola Bíblica Dominical online. E nós estamos no primeiro trimestre de 2022, onde nós estamos falando sobre a supremacia das Escrituras, a infalível, inerrante e inspirada Palavra de Deus. Eu te convido para estar conosco hoje, estudando a lição de número 9. A lição de número 9 vai ter por título As Histórias e as Poesias Falam ao Coração. Lembrando que a nossa lição ela é basicamente dividida em três partes, certo? A primeira parte, que vai da lição 1 a 5, ela falou conosco a respeito de uma introdução à bibliologia, que é o assunto dessa lição. As lições 5, 6 e 7 foram lições mais práticas, devocionais, algo para nós usarmos no dia a dia. E a partir da lição de número 8, nós começamos a falar de uma forma mais teológica sobre cada um dos conjuntos de livros da Bíblia Sagrada. Na lição de número 8, nós falamos sobre o Pentateuco e sobre os Evangelhos. Nesta lição, nós vamos falar sobre os livros históricos e livros poéticos, ou seja, nós estamos aí fazendo um apanhado, lógico, uma pincelada, algo muito rápido a respeito da divisão da Bíblia Sagrada. E eu te convido para continuar conosco, aprendendo a palavra do Senhor. O nosso textuário vai dizer assim: estou aflitíssimo, vivifica-me, ó Senhor, segundo a sua palavra. Então nós vamos estudar sobre livros históricos e salmos. Quando nós pensamos nos salmos, nós vamos falar de sentimentos. Nós vamos explicar isso mais para frente. Mas o livro dos Salmos representa aquilo que o homem está sentindo. Os livros históricos vai falar sobre a trajetória do povo, aonde ele passou, como ele passou, né? Mas o livro dos Salmos vai falar o que ele sentia quando passou. É bem simples, que é um exemplo claro, né? Vá no Salmo 137. No verso de número 9. O salmista vai dizer assim: ó filha da Babilônia, feliz quem pegar os seus filhos e dá com ele nas pedras. Você entendeu? Ele está falando de um sentimento. Que sentimento é esse? Sentimento de aflição, até mesmo de raiva. Por quê? Porque os filhos da Babilônia estão maltratando a eles e a seus filhos. Então, irmãos, quando nós olhamos para o livro dos Salmos, nós vemos o que as pessoas estão passando, sentindo no meio dos dias das adversidades. E é isso que nós vamos ver. Já o nosso texto, a verdade prática, diz assim: os livros históricos e poéticos mostram a soberania e a sabedoria divina. O relato destas verdades produzem fé e esperança em nossos corações. Quando nós falamos de soberania e sabedoria, nós encontramos a vontade plena de Deus. Toda a vontade de Deus se realizando e operando nas nossas vidas. Antes de nós continuarmos, não se esqueça, deixa o seu like, o seu gostei, deixa aí, né, o seu comentário, #estou presente, continua conosco e vai ser uma grande bênção em nome de Jesus. Quando nós estamos falando de livros históricos, livro poético, nós estamos fazendo uma divisão para nossa melhor compreensão do texto sagrado, para nós podermos compreender o que está sendo expresso pelos autores. E o que nós precisamos compreender? Que tanto os livros históricos quanto os livros poéticos, eles pertencem a dois tipos de gêneros literários diferentes, que isso vai nos obrigar a ter interpretações, né, olhar para o texto de uma forma diferente. Por exemplo, vamos lá, primeiro, o que é gênero literário?
Gênero literário é o tipo de escrita daquele livro. Como que aquele livro foi escrito? Quando nós olhamos para os livros históricos, eles estão numa categoria de gênero literário chamado narrativa, né? Narrativa. O que acontece dentro de uma narrativa? Existe uma história que está sendo contada e existe um narrador, alguém que vai contando os fatos, e nesse contar dos fatos ele está preocupado em contar quem é a personagem principal, aonde aconteceu, quando aconteceu. Ele monta todo um cenário para que você que está lendo, você que está ouvindo, possa compreender o que está em volta. E isso, por exemplo, quando nós pegamos a história do profeta Samuel, nós vamos ver alguns diálogos ali no meio, né? Ana com Eucana, Ana com Eli, Samuel com Eli, mas boa parte de todo o livro é narrado. Alguém está narrando o texto enquanto os fatos acontecem. Quando nós falamos dos livros poéticos, os livros poéticos estão em outra categoria de gênero literário. Foi escrito de outra forma. Os livros poéticos foram escritos no que nós chamamos de gênero literário lírico, ou seja, é uma forma de expressar os sentimentos, relatar o que a pessoa está falando de sofrimento, falando de sentimentos. Ora, sentimentos bons, ora, sentimentos maus. Vamos pegar algo clássico, Salmo 23. O que o salmista está falando? Ele está contando do seu pastor. Ele está falando daquele que cuida da sua alma, que lhe conduz, lhe sustenta, ou seja, ele está falando de um sentimento de gratidão, de pertencimento. Ele pertence ao seu pastor, o seu pastor pertence a ele. Tá? Então nós estamos falando de sentimentos positivos. O Salmo 51, Davi está falando do seu pecado, ou seja, todo o Salmo ele fala do sentimento. Todo o livro histórico ele fala de acontecimentos. Então, o livro dos Salmos e os livros históricos eles se completam. Por quê? Porque os livros históricos ele fala do que aconteceu. O livro poético fala do que a pessoa sentia no momento que estava acontecendo. E isso acontece muito também na nossa vida. E quando nós vamos interpretar o texto para pregar, quando nós vamos ler um texto histórico e um texto poético, nós precisamos compreender que os textos históricos, eles falam de fatos que aconteceram. Os textos poéticos falam de sentimentos e muitas vezes usa ilustrações para que eu e você entendamos, né, o que está acontecendo, ok? Então são gêneros diferentes que nós precisamos ter cuidados diferentes ao interpretar as matérias. O tópico de número 1, ele vai dizer assim, as histórias do Antigo Testamento. E ele vai ser dividido em 3 pontos. Os livros históricos, as histórias dos juízes e as histórias dos reis. Tá? Então, a primeira coisa que nós precisamos compreender é que os livros históricos são divididos em 3 tempos. 3 tempos. O primeiro tempo é o tempo da teocracia. O que é teocracia? É o tempo do governo soberano de Deus. Deus é quem governa a nação. Aí nós vamos pegar os livros de Juízes, Josué, Juízes e Ruth, tá? Que são o tempo em que não existe um rei, um governante, mas existe Deus que usa pessoas para cuidar do seu povo. Então esse é o período da teocracia, Josué, Juízes e Ruth.
Aí nós vamos entrar em um outro período. Nós vamos entrar no período da teocracia e da monarquia. Ou seja, Deus usa os reis. Deus vai usar pessoas, né, constituídas como os reis que vão cuidar do seu povo. Isso daí nós vamos ver nos livros de 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, aonde Deus é o rei de Israel, mas ele está usando Saul, Davi, Salomão, Roboão, Jeroboão, né? E até mesmo aqueles reis que não querem usar a Deus, eles estão contidos nesse período. E nós vamos ter o terceiro período, que é a monarquia gentílica, que após a queda, os gentios começam a reinar sobre Israel. Então nós vamos começar aí, nós vamos ter as histórias de Esdras, Neemias e Esther, ok? Então, no período dos reis de Israel, nós vamos ter essas situações, aonde os reis, eles vão demonstrar também as fraquezas humanas. Eu não vou entrar em muitos detalhes, porque eles estão dentro da lição da escola dominical, mas eu preciso fornecer subsídios para você poder enriquecer a tua aula para os seus alunos. Então você precisa saber que o período dos reis durou mais ou menos 1000 anos, do ano 1400 até o ano 400, período dos históricos, do 4400 até 400. Os livros históricos são 12 livros que vai contar desde a entrada na Terra da Promessa até mesmo ao retorno do cativeiro, ou seja, ele vai marcar a entrada na Terra, a vida na Terra, a expulsão da Terra e o retorno para a Terra. E a maioria dos livros, nós temos assim a suspeita de quem escreveu, mas nós não temos assim garantias, ok? Mas está ali, certo? Esses são livros importantíssimos para nós podermos compreender a vontade de Deus em meio aos tempos. O que os livros históricos, eles vão relatar para nós? A fé, a forma de obedecer a Deus, a forma de viver com Deus. E isso é muito importante nós olharmos. Por quê? Porque nós vamos transportar isto para a nossa vida, a nossa forma de viver. Outra coisa, quando nós vamos falar dos juízes, os juízes, eles vão trazer para nós uma forma de olhar para o ser humano. E os livros dos juízes, para mim, é um dos livros que revela com mais clareza a nossa dificuldade de viver em fidelidade para com Deus e a misericórdia de Deus em nos socorrer. A história dos juízes, ela pode ser dividida em 4 passos. Primeiro, pecado. Segundo, sofrimento. Terceiro, clamor. E 4, libertação. No primeiro, quando nós falamos de pecado, o povo se afastava de Deus. Normalmente é idolatria, tá? Nós vamos ver isto em Juízes capítulo 2, versículo 13. Na sequência, nós vamos ver o sofrimento, a consequência desse pecado, a consequência dessa vida longe de Deus. Juízes 2,14. Logo na sequência, o povo se arrepende e clama ao Senhor, pede misericórdia. Juízes 3:9. E por final, nós vamos ver a libertação. Juízes 2:16. E isto acontece. E de repente, o que vai no correr dos anos? Depois que o povo é liberto, ele vai esfriando, se afastando e o ciclo continua. Tudo vai voltando como era. Então, o livro dos Juízes
vai nos mostrar muito bem como funciona esta questão da mente humana. Por mais, irmãos, que eu e você, nós estejamos lutando todos os dias e com todas as nossas forças para vencermos o pecado, vencermos o maligno, mas nós estamos sujeitos a essas situações. Então é por isso que o livro dos Juízes, para mim, ele representa o ápice da revelação de Deus sobre a nossa vida, sobre o povo que segue a Deus. Então é muito importante nós olharmos e compreendermos isso. E quando nós falamos sobre a história dos reis, nós vamos ver isto continuando. Quando os reis assumem, primeiro que Samuel, ele se sente rejeitado. E o Senhor vai falar para Samuel, Samuel, não é a você que eles estão rejeitando, é a mim que eles estão rejeitando. Eles não estão rejeitando a sua pessoa, eles estão rejeitando a mim, certo? Eles querem ser como as outras nações. E esse é um grande perigo que nós corremos quando nós queremos que nós, ou a igreja que nós congregamos, ou a nossa família, seja como as outras nações. Nós somos chamados para ser um povo peculiar, ou seja, um povo diferente, de uma forma diferente, de um jeito diferente, pensamento diferente, atitudes diferentes. É isso que o Senhor nos chamou. Então, o livro os livros dos reis, a história dos reis, vai contar o fracasso, a idolatria, mas também vai contar sobre o tratamento de Deus ao homem e à sua nação. Não é porque é o povo escolhido, a descendência de Abraão, que vai fazer o que quer da vida. Então o Senhor vai demonstrar a sua ação diante do pecado, diante da negligência, diante do abandono. Então os livros históricos trazem para nós Deus agindo para curar o seu povo. E aí, professor, você precisa frisar na sua classe exatamente isso, que não é porque Deus nos ama, porque somos o povo de Deus, que as coisas vão correr frouxa, que as coisas podem ser de qualquer jeito, não. O Senhor Deus, ele exige que o seu povo seja um povo que haja de forma diferente. E o livro dos reis, Primeira Crônica, Segunda Crônicas, Primeira Reis, Segunda Reis, Primeira Samuel, Segunda Samuel, eles vão nos trazer isso. Nós vamos começar lá em 1 Samuel com o surgimento do último juiz, que é Samuel. Nós vamos terminar Segundo Crônicas com Israel voltando do cativeiro, tá? Então nós vamos ter assim, todo um desenvolvimento da história e vai fazer com que nós conheçamos todos esses atores que estão aparecendo, Davi, Saul, Salomão, todos os demais reis. E nós vamos fazer o quê? Nós vamos aprendendo com eles a como viver a nossa vida cristã. O nosso segundo tópico, ele vai falar sobre os livros poéticos e, entre parênteses, e de sabedoria do Antigo Testamento. Preste atenção. A melhor designação para esses livros seria dividi-los em dois. Primeiro, os livros de Provérbios, Eclesiastes e Jó. Seriam livros de sabedoria, tá? Onde eles exprime a sabedoria de Deus. Por exemplo, quando nós pegamos o livro de Provérbios, são breves citações de Salomão, certo? Sobre a vida comum, o nosso dia a dia, relacionamento, negócio, sobre a vida comum. Jó vai falar sobre o justo em meio ao sofrimento. Nós tivemos, bem há pouco tempo, uma lição somente sobre isso, certo? O livro de Eclesiastes vai falar da nossa observação da nossa vida cotidiana e vendo que a maior parte das coisas que nós fazemos é vaidade, ou seja, coisas vãs, coisas inúteis que nós fazemos e perdemos tempo com isso. Então, esses três livros,
eles vão exprimir a sabedoria de Deus, vão expressar a nossa forma como nós deveríamos viver, certo? A nossa forma de agir diante das situações de dificuldades. Quando nós vamos para salmos e cantares, nós vamos ver as emoções aflorando. O livro de Cantares é um livro que está voltado para o relacionamento homem-mulher, certo? É todo um discurso aonde o amado declara o seu amor pela amada, a amada declara o seu amor pelo amado, e vai falar do desejo de ambos de estar junto, de viver uma vida comum. Então, quando nós olhamos para Cantares, nós podemos colocar ali o relacionamento de Deus com Israel, o relacionamento de Cristo com a igreja, mas lembrando, o foco de Salomão ao escrever não estava nem Deus para Israel, nem Cristo para a igreja. Estava no seu amor pela sua sunamita, certo? E ele vai falar exatamente deste amor, o seu sentimento pela sunamita. Quando nós vamos para os salmos, aí nós vamos ver uma explosão de sentimentos, certo? Nós vamos ver alegria, tristeza, nós vamos ver felicidade, amargura, ira, nós vamos ver o sentimento de frustração pelo pecado. Então, existe N sentimentos que são expressos dentro do livro de Salmos. E esses livros e esses sentimentos são acompanhados de uma forma de agir que glorifique a Deus, porque a ideia central é que o Senhor seja glorificado em tudo. Então, tanto os salmos quanto o Cantares, Provérbios, quanto Jó, quanto Eclesiastes, eles trazem esta ideia, este sentimento de sabedoria e emoção, esta que é algo interno nosso, tá? Algo muito interno, particular nosso. É importante nós olharmos os livros poéticos, né? Cantares e Salmos, e os livros de sabedoria, Jó, Eclesiastes e Provérbios, como sendo uma válvula de escape para nos ajudar nos dias difíceis, para nós entendermos que homens de Deus também sofrem, e nós compreendermos como nós podemos nos locomover, viver neste mundo de uma forma que agrade a Deus. Então, os livros de sabedoria e os livros poéticos, eles vão ter esta função de nos ajudar a vivermos em sabedoria e compreendermos os nossos sentimentos no meio da nossa vida cristã. E o nosso último tópico, o tópico de número 3, tem esse tema, uma mensagem ao coração. Quando nós olhamos, né, de uma forma geral, nós vamos ver dentro dos livros históricos a soberania de Deus, ou seja, um Deus que detém não só todo o conhecimento, mas ele organiza toda a história. Então, os livros históricos, eles demonstram a sabedoria de Deus, demonstram que tudo está no controle de Deus, até quando parece que foge do controle. Irmãos, Deus não transferiu, certo? Deus não transferiu para o homem o domínio sobre todas as coisas. Deus não criou o mundo e largou o mundo para que vivesse sem as rédeas de Deus. Não, Deus controla toda a história, até mesmo quando as coisas parecem que fogem do controle, como foi na questão de Roboão e Jeroboão, quando o reino é dividido, certo? É um único reino. Saul, Davi, Salomão, um único reino. Com Roboão, o reino se divide. Reino do norte, reino do sul. Israel, Judá. Entendeu? Então, quando isso acontece, parece que as coisas estão dando errado, que Deus perdeu o controle. Mas você vai ver
que Deus continua cuidando de todas as coisas, mesmo quando nós não entendemos. Tá? É importante nós contarmos isso para os nossos alunos, mostrar para eles que Deus continua cuidando de todas as coisas. Deus não nos abandonou. A soberania de Deus, ela continua agindo em meio ao nosso sofrimento, às nossas dificuldades, até mesmo em meio às nossas grandes perdas. E é neste momento que nós vamos entender a sabedoria de Deus. A sabedoria de Deus não está em organizar as coisas para que dê tudo certo, mas está em nos ajudar e nos fortalecer quando as coisas estão dando errada. Você vai ver que na sabedoria de Deus, Deus deixou conforto para nós. Deus deixou para nós uma forma de compreendermos que Ele não nos abandona, mesmo em meio ao pecado. Olha só, olha, eu gosto muito do Salmo 51, que lá explica para mim por que Davi é o homem segundo o coração de Deus. Porque Davi é quebrantado, mesmo em meio ao seu pecado, mesmo em meio tudo que Davi fez, aquela coisa mais horrível que Davi fez. Davi continua humilde diante do Senhor. E Davi compreendia que quando nós pecamos, nós precisamos pedir perdão, nós precisamos nos reconciliar com o Senhor. E existe um Deus que cuida de nós e não nos abandona. Então, quando nós olhamos para esta situação, quando nós olhamos para o que Davi está passando, quando nós olhamos para o pecado, a tristeza, a angústia de Davi, nós vemos um ser humano sofrendo, como eu sofro, como você sofre, quando nós pecamos, quando nós fazemos algo que desagrada a Deus. Mas o que nós fazemos nesse momento? Fugimos? Desistimos? Não. Nós vamos aos pés do Senhor, pedimos perdão. Então a sabedoria de Deus está em organizar todas as coisas, né? Está em cuidar de todas as coisas, criar todas as coisas, mas continuar sustentando tudo pelo seu poder. Tá bom? Deus te abençoe. Se eu tenho te ajudado, continue conosco, certo? Na lição de número 10, aonde nós vamos falar sobre as profecias despertam e trazem esperança. E não se esqueça, se inscreva no canal, deixe seu like e vai ser uma bênção para as nossas vidas.